Olá, bom dia, professoras e professores. Resolvi fazer uma live surpresa para conversar com os professores agora no período da manhã, né? Então vamos aguardar o Instagram avisar as pessoas que estou ao vivo. Vamos ver se aparece alguém aí disposto a saber um pouquinho mais sobre jogos educativos. Então é isso que eu vou falar. Quais são os desafios em aprender uma língua estrangeira para os alunos e para os professores também. Vamos lá. Essa live vai ficar gravada, né? Vai ficar aqui gravada para quem queira depois saber um pouquinho mais sobre o aprendizado com jogos educativos, né? Muitas pessoas até chegam a dizer que pode ser uma metodologia. Realmente pode ser. Eu posso ensinar os meus alunos apenas com jogos educativos, né? Eu posso organizar um curso com jogos educativos. Então eu vou falar sobre vamos falar sobre os desafios em aprender uma língua estrangeira. Quando eu vou aprender uma língua estrangeira, não sei se muitos professores conseguem se colocar no lugar dos seus alunos, né? Quais são os desafios que os meus alunos passam quando vão aprender a língua estrangeira? Primeiro, o aluno pensa que ele precisa apenas aprender vocabulário. Oi, Cristina linda! Oi, inglês da Ijui, minha querida, sejam bem-vindas. Então eu estou falando sobre quais são os desafios de aprender uma língua estrangeira. Quando o aluno vem pra gente, né, para aprender uma língua estrangeira, a primeira coisa que ele pensa é que ele vai ter que aprender apenas vocabulário. E se fosse só isso, já seria muita coisa, né? Mas ainda é muito mais do que isso, não é apenas vocabulário. Então, quais são os desafios dos nossos alunos? Primeiro, ele tem que aprender vocabulário, sim. Depois, ele vai ter que aprender a estrutura. Ele vai ter que aprender qual o melhor vocabulário usar e qual que é a estrutura. E daí tem toda aquela estrutura, aprender o to be, o simple present. Então quando se fala que não precisa, que dá para aprender inglês sem gramática, não dá, né, gente? É impossível aprender inglês sem gramática. Então, o aluno tem que aprender vocabulário, o aluno tem que aprender a estrutura da língua e depois ele tem que aprender também, não depois, mas concomitantemente, ao mesmo tempo, ele tem que aprender a pronunciar as palavras corretamente. Então, ele tem várias. O que eu quero dizer com isso? É como se tivesse, sabe aqueles malabaristas, né? São várias bolas que ele tem que manter no ar ao mesmo tempo. Aprender vocabulário, aprender estrutura, aprender corretamente. E ele também é um aprendizado que a gente nunca parou muito para pensar, mas o aprendizado de língua, ele é diferente de todos os outros. Vocês conseguem ver o porquê que esse aprendizado é diferente? Vocês conseguem colocar aí para mim? Por que esse aprendizado de língua é diferente dos outros? É diferente de eu aprender matemática, é diferente de eu aprender história. Alguém sabe me dizer por que esse aprendizado é tão diferente? Eu aprendo vocabulário, aprendo estrutura, aprendo a pronunciar. E daí eu tenho que juntar tudo isso e me comunicar e me colocar no aprendizado de língua inglesa, né? Então é por isso que ele é diferente. É porque eu tenho que usar. Mas não é só usar, por exemplo, com as mãos. Eu vou ter que usar expressando, né? Eu estou passando a mão aqui, ó, na garganta, por quê? Porque eu tenho que fazer tudo isso, tem que passar pelo meu corpo e eu vou usar esse aprendizado para me expressar. Isso significa bastante, isso não é pouco, gente. Você fazer esse aprendizado passar pelo seu corpo e você passar... Oi, Maísa, seja bem-vinda. E você conseguir expressar-se nessa língua estrangeira que você está aprendendo. Então você vai ter que também expressar as suas ideias, não é falar qualquer coisa. Partimos do que já conhecemos para aprender. Sim, a gente usa tudo, nada é excluído. Eu preciso fluir. Isso, muito bem, né? É isso que o aluno quer. O aluno quer fluir, ele quer falar, ele quer fazer com tudo isso que ele aprendeu,
vocabulário, estrutura, pronunciar, e daí ele tem que fazer tudo isso fluir pelo seu corpo e se comunicar, se fazer entender para o outro. E no meio disso tudo, gente, o que o nosso aluno tem que fazer também? O nosso aluno tem que se manter motivado. Porque muitas vezes, no começo, por exemplo, ele aprende várias coisas, né? Tá aprendendo vocabulário, consegue falar algumas pequenas frases. Oi, Maísa. E aí ele fica super motivado. Depois ele percebe que é um pouquinho mais difícil, que ele precisa ter um pouco mais de esforço. Aí é que muitas pessoas cometem o erro de desistir. Não pode desistir, gente, tem que continuar. Então o nosso aluno também, imagina, eu tô falando tudo isso para vocês se colocarem no lugar deles e verem o quanto é difícil para o aluno, né? É um processo que leva tempo, não dá para aprender inglês em 6 meses. Isso, de jeito nenhum, né? Ingrid, não dá para aprender inglês em 6 meses, mas ainda tem muitas pessoas que vendem isso, né? Que fazem um marketing falando isso. Então é importante, inclusive na sala de aula, eu sempre falei isso para os alunos, né? Fazer com que os nossos alunos deixem de ser ingênuos a ponto de acreditar que eles vão aprender inglês em 6 meses. Porque é tudo, se você explicar para ele tudo que ele tem que aprender, ele vai entender que em 6 meses não dá. Outra coisa que ele tem que aprender também é usar a língua em contextos reais, né? Ele tem que usar o que ele está aprendendo ali em contextos reais. Se ele está, por exemplo, num país que fala-se inglês, ou se ele está viajando, ele vai ter que pedir uma comida. Se ele ficar doente, ele vai ter que explicar o que ele está sentindo. Então ele vai ter que aprender a usar a língua em contextos reais. A Ingrid está falando, o professor é o mediador desse processo, tanto da aprendizagem quanto da motivação. Sim, o professor tem que fazer esse papel, nós somos polivalentes. Oi, Fernanda, bem-vinda. E aí, quando ele também tem que, né, eu tô falando que ele tem que, quais são os desafios do aluno, ele tem que expressar, ele tem que usar isso em contextos reais e também ele tem que entender o que o nativo tá falando. Então é muita bola que ele tem que segurar aí, né, gente? É muita bola que ele tem que manter rodando ao mesmo tempo. E daí quando ele aprende um pouquinho mais, aí o que a gente mostra para ele? As expressões idiomáticas. Então agora eu vou resumir esses 9 itens que eu falei, que os alunos... Oi, Fernanda, você quer comprar o nosso material? Que legal, daqui a pouco eu falo de jogos. Fala comigo lá Fala comigo inbox, tá? Se você quiser, você compra aqui comigo pelo Instagram mesmo, tá? Então vamos lá, quais são os 9 desafios? Pra gente lembrar disso quando a gente for, pra gente olhar também com bastante simpatia e compaixão pro nosso aluno, pra lembrar que ele tem vários desafios. Então vamos lá, eu já falei dos 9, né? Agora eu vou passar rapidamente. Aprender vocabulário, aprender a estrutura da língua, aprender a pronunciar as palavras corretamente. Ele tem que usar tudo isso, fazer com que tudo isso passe pelo seu corpo. Ele tem que expressar suas ideias nesse novo idioma que ele está aprendendo. E no meio de tudo isso ele tem que se manter motivado, porque vai ter vários desafios no meio do caminho. Ele tem que também usar a língua em contextos reais, que ele pode estar tendo que se comunicar com um falante nativo, né? E daí ele vai ter que entender o que esse falante nativo está falando. E daí quando ele consegue caminhar um pouco mais, ele vai ter que aprender as expressões idiomáticas. Então tudo isso foi o quê? O desafio do aluno. Agora eu vou falar esse desafio do aluno em qualquer tempo, tá bom? Agora o desafio do aluno atualmente, 2021. Que a gente sabe que eu sou professora há 35 anos, então eu lembro lá que no passado o aluno não ficava se movimentando tanto, não era um aluno tão ativo quanto é. Oi, Josiane, seja bem-vinda. O aluno não é tão ativo quanto é atualmente. Então eu tenho que pensar que esse aluno que eu recebo agora em sala de aula, ele não aguenta ficar muito tempo só ouvindo o professor. Então eu tenho que preparar o material que esse aluno possa se movimentar também, certo? Então, para esse aluno ficar sentado o tempo todo ouvindo o professor pode ser enfadonho. Eu tenho que preparar o material para que esse aluno possa se movimentar, para que eu possa continuar a minha interação com ele, a minha conexão. O professor tem que ter
conexão com o aluno. Uma dessas maneiras é levar o material para que esse aluno se sinta à vontade também. Então, um material que o aluno possa se movimentar, só ouvir o professor pode ser desestimulador, e esses alunos aí não vão se sentir conectados com o que eles estão aprendendo. E hoje a gente tem que lembrar também que nós temos a tecnologia, né? E a tecnologia, ela compete com a gente. Então a gente tem que seduzir o nosso aluno de uma boa maneira para que ele queira estar conectado, para que a aula diga alguma coisa para ele. Agora eu vou falar como é que seria a aula ideal. Se vocês quiserem, coloque aí para mim se vocês concordam com tudo isso que eu estou falando. É muito legal eu ter a opinião de vocês. Vocês concordam com isso que eu falei até agora, né? Como é que são os nossos alunos? E agora então eu vou falar como é que seria a aula ideal. Também tem 9 componentes que eu coloquei. Então eu vou falar e vocês me dizem se vocês concordam ou não. Primeira coisa, a aula tem que ser planejada. Como é que eu planejo uma boa aula? Eu vejo qual é o objetivo que eu quero atingir e o que eu tenho que fazer para que essa aula saia, para que o meu aluno aprenda o que eu quero que ele aprenda. Bem planejada. Ela tem que ser clara. Ela tem que ser clara. O meu aluno tem que saber todos os passos, né? E saber ali, não posso dar uma atividade confusa para ele. Ele tem que saber, através daquela atividade, qual é o meu objetivo como professor. Porque muitas vezes ele vê sentido nisso e aí ele se conecta melhor com o professor. E a gente quer o aluno conectado. A Ingrid está falando que ela concorda. A aula também tem que ser desafiadora. Eu não posso levar uma aula muito fácil, muito simples para o meu aluno, porque ele vai falar, isso eu já sei. Eu não vou ficar aqui prestando atenção nisso que eu já sei. Então essa aula tem que estar um nível um pouquinho acima daquilo que o meu aluno já sabe. Bem planejado. Está acontecendo alguma coisa aqui na rua. Vocês estão ouvindo barulho? Gente do céu. Essa rua é bem agitada. Eu tô aqui no escritório da Play to Learn, tá? No escritório e no nosso depósito. E é uma rua bem agitada. Se vocês ouvirem barulho, é de lá que tá vindo. Então vamos lá, vamos voltar aqui para o nosso assunto. A aula tem que ser bem planejada, clara, desafiadora, um nível um pouquinho acima. Ela tem que ser organizada também, eu tenho que lembrar isso, gente. Vocês têm que lembrar, e eu também, quando a gente está planejando a aula. Ela tem que contemplar as inteligências múltiplas. Porque muitas vezes o meu aluno não aprende só ouvindo, o meu aluno não aprende só desenhando, ele não aprende só falando. Então eu tenho que colocar todas as inteligências múltiplas. Logo eu faço uma live, eu já fiz uma live falando delas, e como é que os jogos podem contemplar, né, as inteligências múltiplas, mas eu vou fazer mais uma. A aula tem que ser relaxante também, gente. Ela não pode ser estressante. Por quê? Lembrem de vocês numa situação de estresse. Você vai ficar na defesa e você não vai aprender. Então, a aula tem que ter esse momento relaxante. O professor tem que deixar os alunos mais à vontade, porque é aí que também acontece a conexão e esse aluno vai aprender. A aula tem que ser interessante, eu tenho que trazer tópicos do interesse dos meus alunos, exercícios, atividades do interesse dos meus alunos. Sim, eu tenho que conhecer bem o meu aluno para que eu possa fazer isso. Os alunos também têm que se sentir bem confortáveis e à vontade para que eles possam fazer as perguntas e expressar as suas dúvidas, né? Então tudo isso é o quê? É conexão com o aluno. É o meu aluno sabendo que eu estou lá para oferecer o meu melhor para ele, que o meu intuito é oferecer o meu melhor e que ele também possa oferecer o melhor dele na aula e com isso aprender. O ideal da aula também seria que eu sempre faça uma conexão do que foi aprendido anteriormente para que eu junte com o que está. Eu sempre trago alguma coisa, né, que foi dada no passado para esse momento. Por que eu tenho que fazer isso? Porque eu sempre digo, o nosso aluno, ele não aprende de primeira. Aliás, nem o nosso aluno, nem nós, ninguém aprende. Bate o olho, aprendi, já sei usar. Eu tenho que usar, principalmente em língua inglesa, né, ou qualquer língua que eu esteja aprendendo ou ensinando, eu tenho que usar esse material muitas vezes. Então eu preciso apresentar esse material para o meu aluno várias vezes.
Oi, Amorim, seja bem-vindo. E aí eu também tenho que lembrar que nessa aula, né, eu tô falando como é que seria a aula ideal, tô no último item. Também eu tenho que lembrar que tem que praticar as 4 habilidades: falar, ouvir, ler e escrever. Eu vou repetir rapidamente quais foram os 9 itens que eu falei que são importantes. Escrevam aí pra mim se vocês concordam comigo ou não e se eu esqueci de algum item, porque eu posso ter esquecido, né, gente? Vocês podem pensar diferente de mim, vocês contribuem aqui e todo mundo aprende. Eu aprendo e vocês aprendem. Smart English Floripa, seja bem-vinda. Quais são os 9 itens importantes? Então eu já falei, eu só estou recapitulando, eu vou passar rapidamente por ele. Quais são os 9 itens importantes de uma aula bem planejada? Anota aí. A aula ideal, né? Primeiro, bem planejada. Saber exatamente o que você quer. Clara para o seu aluno e para você. Ela tem que ser desafiadora. Ela tem que ser organizada de maneira que ela contemple as inteligências múltiplas. Ela tem que ser relaxante, eu não posso estressar o meu aluno nem me estressar. A aula tem que ter interessante, tópicos do interesse do meu aluno. Os alunos têm que se sentir confortáveis para que eles possam expressar as suas dúvidas. Ele tem que se sentir à vontade de saber que o professor está lá para ajudá-lo. Eu tenho que também incluir nessa aula vocabulários e expressões que eu vi em aulas anteriores para que o meu aluno sempre faça uma reciclagem. E eu tenho que lembrar que eu tenho que praticar as 4 habilidades: falar, ouvir, ler e escrever. Isso não pode faltar de jeito nenhum. Me digam aí se vocês concordam comigo, tá? Com essas, como é que seria a aula ideal. Se eu esqueci de algum item, escreve aí pra mim. E aí, né, gente? Como é que a gente vai fazer tudo isso? No papel tá tudo aceita, né? Falar é fácil, né? É interessante a gente falar isso. No papel tudo aceita. Eu lembro que quando eu casei há muito tempo atrás, né? Um estilista desenhou um vestido. E aí, quando a costureira foi fazer, teve uma parte desse desenho que não era possível de ser feito. Então o papel tudo aceita. Tudo que eu coloquei aqui eu tô falando, né? Tá, dá pra aceitar. E aí, olha, Smart English falou uma coisa super legal. Elemento surpresa. Tem que ter esse elemento surpresa. Muito, muito bom. Obrigada pela contribuição. É muito legal quando tem um elemento surpresa, né? Então vamos fazer com que não só no papel fique bom, mas fique bom na vida real também. Como é que planejamento é tudo para uma aula? Isso, foi o primeiro item que eu coloquei lá. Isso mesmo, Amorim, tem que planejar. Nada de chegar na aula e ver o que acontece, né? O aluno percebe, aí a aula não flui. Então, eu tenho que planejar a aula, sim. Silvia Mineto, seja bem-vinda. Então, agora a pergunta é: como é que eu vou incluir atividades que atendam às necessidades dos alunos sem considerar a minha estrutura de aula ideal? O que eu posso fazer? Aí é que eu venho com a minha sugestão, né? Que é incluir os jogos. Só que antes de falar sobre jogo, eu vou falar os benefícios desse jogo aí. O que é um jogo primeiro, né? Tem muita gente que tem preconceito com o jogo, que chama de joguinho, né? Que fala que vai trazer joguinho. Mas uma vez que você leve joguinho na sala de aula, os seus alunos vão pedir joguinho todos os dias. Então, se a gente for esmiuçar, se eu for olhar lá, o que é um jogo? Primeiro, o jogo é uma atividade, como outra qualquer que eu trago na sala de aula. Essa atividade tem regras. Respondem para mim. Quando vocês dão uma atividade para os seus alunos, complete isso daqui ou faça um diálogo com o seu colega, não tem regras? Então, o jogo é uma atividade. Cantor Vande, seja bem-vindo. O jogo é uma atividade, o jogo tem regras. Os jogos têm também benefícios, objetivos específicos. Quando eu dou um jogo para o meu aluno, ele sabe do ponto que ele sai e até o ponto que ele quer chegar. Então o jogo tem objetivos. Até aí, gente, não tá igual às atividades que a gente leva? Eu levo uma atividade para o meu aluno, a atividade tem regra, a atividade tem objetivos específicos. Mas, tcharam, o elemento surpresa é que o jogo é divertido. É muito mais divertido. Por exemplo, imagina aqui. Você quer que os seus alunos completem 20 frases com o Simple Present para ver se eles entenderam exatamente como é que
Como é que usa, como é que faz pergunta, como é que usa do, does, don't, doesn't, etc. Então eu posso dar uma lista uma lista para eles completarem, ou eu posso levar um jogo, por exemplo, um jogo de tabuleiro. Então a atividade é quase que a mesma, mas aí, em vez de estar numa lista, ele está num jogo de tabuleiro. Eu trouxe pinos, eu trouxe dados, eu coloquei eles em grupo de 6, tem competição. Daqui a pouco eu vou falar o que a neurociência fala sobre isso, tá bom? Então, vejam só, quando eu trago o elemento do jogo, é diferente. É através dos jogos que eles conseguem perceber que estão aprendendo. Sempre pedem mais. A Ingrid tem os jogos, né, minha querida? E ela sabe disso. E aí, agora eu vou falar para vocês quais são as possibilidades das aulas com os jogos. A primeira delas, gente, é o que eu considero mais importante. Porque o que acontece? O jogo inclui o aluno como o principal participante da aula. Nani Santos, seja bem-vinda. O jogo simplesmente coloca o aluno no centro da aprendizagem, gente. E é isso que a gente quer. Porque quando eu dou um exercício, quando eu dou uma lista de exercícios para ele fazer, ele pode fazer corpo mole e não fazer. Ele pode copiar do colega. Agora, eu coloco um tabuleiro, 6 alunos em volta, competição, valendo pontos. Aí eu mudo totalmente, eu coloco ele ali no centro. Ele não pode mais fazer corpo mole, porque é ele que está no centro da aprendizagem. É ele que quer ganhar. Eu já vou falar por que o nosso cérebro sempre quer ganhar. Então, primeiro benefício, gente, eu coloco o aluno no centro da aprendizagem e ele vai ter que... ele é o ator principal. Certo? E aí ele não é um espectador, não fica ali olhando o que está acontecendo aqui na aula. Ele é que tem que falar a frase, porque a vez dele ele tem que completar para ganhar ponto. Não dá para fugir desse. A segunda é porque através dos desafios é que os alunos têm, o que eu falei anteriormente. Uma tarefa a ser realizada, regras que devem ser seguidas para realizar essa tarefa. E o mais legal é que tem o reconhecimento de ganhar ou perder, né? Então tem o reconhecimento de quem teve os melhores desempenhos e o nosso cérebro vai querer esse reconhecimento. Por isso é que ele vai querer fazer a atividade sim. E tem um tempo, né? Porque às vezes a gente dá atividade, o aluno fica enrolando, né? E não faz. Agora, se eu tô no jogo... Lara, seja bem-vinda. Se eu tô no jogo, tem um tempo para fazer. Ele vai se esforçar. Que mais que tem? Vou falar mais dos benefícios dos jogos antes de falar da neurociência. Os jogos são divertidos, que eu já falei, traz esse elemento de diversão, de surpresa também, que é importante para a sala de aula. O jogo tem vários tipos, a Play to Learn tem vários tipos de jogos, né? Vocês estão vendo aqui alguns. Então os jogos, eles permitem o uso da língua em contextos reais, que é o que mais a gente quer, né? Que ele realmente use a língua no contexto real. O jogo permite isso, porque ele tem que falar aquela frase, ele tem que fazer aquela pergunta, ou ele tem que fazer aquele diálogo com o parceiro dele. Os jogos também, gente, além disso, ele também ajuda no relacionamento dos alunos, porque eles jogam em pares ou em grupos. Os jogos envolvem os alunos emocionalmente e é através da emoção que a gente consegue aprender. Se nada nos emociona, não há aprendizagem. Então, os jogos... eles envolvem os alunos emocionalmente e também uma coisa muito legal é que os jogos envolvem os alunos tímidos. Às vezes ele fica ali meio no cantinho, né? Aí você coloca ele num time, ele vai ter a oportunidade de se expressar também. Os jogos também têm a possibilidade de expor os alunos a diversas situações, né? Em que ele tem que desempenhar diversos papéis. Se vocês me acompanham, tem vários vídeos que eu falo sobre isso, né? Porque o jogo ele coloca ali o aluno no centro da aprendizagem, é ele que tem que falar. O jogo cria um contexto para que a língua seja usada de maneira significativa e útil. Ele tem que falar alguma coisa para que ele vá para o próximo passo. Oi, Marcelo, seja bem-vindo. Os jogos também diminuem o nível de estresse. Os jogos também, né,
Só de falar que teve jogo, tem essa competição, mas o aluno não fica mais nervoso, né? Não fica com receio, porque ele tá ali num grupo, né? E o grupo um ajuda o outro, isso é muito legal também. E os jogos, uma coisa muito legal é que eles trazem diversidade para a sala de aula, né? Tem vários tipos de jogos. Eu estou preparando um e-book, gente. Eu estou tentando colocar... Tinha um e-book que a gente tirou lá do nosso site com 30 jogos. Eu tirei, não adianta se cadastrar lá que não vai receber o... Eu estou preparando um outro com 30 também, só que... eu estou incluindo jogos da Play to Learn, então aguardem mais alguns dias e esse e-book vai estar disponível e vocês vão ver quanta diversidade que eu posso trazer para minha sala de aula quando eu incluo os jogos. Agora eu vou falar algumas habilidades que o jogo desenvolve. A primeira delas é que os jogos desenvolvem a habilidade de respeitar regras, então para os menores, né? Ajuda a respeitar as regras. Os jogos também ajudam os alunos a serem mais pacientes. Eu observo o meu amigo, né? Porque hoje em dia, gente, é tanta tela, que os alunos estão perdendo essa habilidade de ler o rosto das pessoas. Então, no jogo, ele vai desenvolver essa habilidade também. O jogo também desenvolve a empatia, né? Isso é muito importante. É legal quando a gente vê que às vezes tem um aluno ali que está perdendo, né? E é interessante que ao mesmo tempo que eles querem ganhar, eles não querem que uma pessoa também só perca. Então eles vão ajudar essa pessoa. Então o jogo também desenvolve a empatia. O jogo desenvolve a habilidade para o século XXI também, que é de resolver problemas. Nós temos um material, não estou com ele aqui, mas é Can You Solve This Problem? Tem 60 problemas, então se vocês têm alunos que já estão no nível de falar, conversar, esse material Can You Solve This Problem vai ser muito legal. Você pode usar um problema por semana, vai ter muito debate na sua sala de aula. O jogo também desenvolve uma habilidade que todo ser humano tem que ter, que é a de tolerar frustrações. Então o jogo vai ajudar. A gente sabe o quanto é importante para a vida a gente tolerar as frustrações. E hoje tem uma geração, né, que ainda não consegue muito bem isso. A gente pode dar essa mãozinha. E o jogo também consegue fazer com que os alunos expressem as suas emoções. Principalmente o jogo de feelings, né? Que é muito legal, tem várias outras lives aí que eu falo desse jogo, que você pode usar com seus alunos e eles vão aprender a expressar e a dizer o que estão sentindo. Isso também é uma habilidade incrível. Através dos jogos nós também podemos adquirir conhecimento. Eu sou uma professora de inglês e eu fiz jogos, né? Quem não me conhece, eu tenho uma empresa, a Play to Learn, que tem 35 jogos para fazer com que o aprendizado de língua inglesa seja mais prazeroso. Mas, além desse conhecimento de inglês, jogos de matemática. Eu lembro que uma vez eu fui numa exposição, quando eu estudava na Unicamp, eu comprei jogos de física. Então, não só os professores de inglês, mas todas as disciplinas podem usar jogos e isso fica muito mais leve para o nosso aluno. O jogo melhora a autoestima, porque o aluno ganha, hora ele perde, mas a hora que ele ganha, a autoestima dele vai lá em cima e ele se sente poderoso. E a gente quer que o nosso aluno se sinta poderoso e capaz, né? Uma pessoa com autoestima melhor, ela aprende melhor. O jogo também ajuda os nossos alunos a criarem laços, porque eles vão fazendo... Obrigada, amorim. Porque eles vão fazendo... conexão com os grupos que participam. Então o jogo também ajuda a criar laços. Os jogos são bons também para que nós desenvolvamos espaços de cooperação. Se você quiser, de vez em quando você pode fazer um jogo cooperativo em que o grupo vai se ajudar. O Amorim está falando, uso alguns nas aulas de inglês. Que legal, muito bom ter esse feedback, muito bom mesmo. E os jogos, para nós professores de inglês, isso aqui é essencial. Os jogos ajudam a desenvolver a comunicação. E é isso que a gente quer, né? Que os nossos alunos sejam capazes de se comunicar na língua inglesa. Agora, qual que é o papel do professor, né, que usa jogos em sala de aula?
Eu adoro o papel do professor, porque o professor ele explica e daí ele solta os jogos que tem esse aprendizado, né? Os jogos da Play to Learn foram feitos com o objetivo. Quem usa pode dizer isso, né? Eu sou professora de inglês há 35 anos e aí eu criei esses jogos há 8 anos. Então, quando eu criei os jogos, o que eu fiz? Eu fiz de maneira que resolvesse os nossos problemas de professor de inglês. Aí, então, quando o professor distribui os jogos para serem usados, o papel primeiro do professor é monitorar, ele ficar livre para circular pela sala de aula e resolver os problemas. Então, o primeiro papel do professor, ele vai monitorar e vai ver se tem alguma dúvida. O professor que usa jogo, ele também transforma a sua aula em centrada no aluno. O professor sai ali do spotlight, né, daquela berlinda e coloca o aluno, porque é o aluno que tem que fazer o jogo dele, né? Ele que tem que competir. O professor vai ficar apenas observando e orientando. Sobra muito mais tempo para a gente ser professor quando a gente usa o jogo na sala de aula. E também porque sobra tempo para você observar seus alunos de perto. Ele intervém ali quando necessário, né? E quando não, ele deixa porque o jogo vai orientando e os colegas também. Então, o papel do professor é mais de orientar, assessorar as atividades dos alunos e deixar que eles desempenhem a atividade. Quando você está desempenhando uma atividade, a possibilidade de você aprender é muito maior, né, gente? E aí o professor, se ele quiser, ele pode intervir na hora que ele viu se é alguma coisa que precisa da intervenção dele, ou se não, o que ele pode fazer? Ele pode anotar e fazer essas observações no final. Agora eu vou falar para vocês, olá azuleiro, eu vou falar para vocês, eu até vou ler, tá, gente? Porque é o porquê científico, isso é muito importante, né? De saber qual é o embasamento teórico que faz com que eu saiba que o meu aluno vai aprender mais com jogos, tá? Isso aqui está numa revista espanhola, que a autora, eu estava numa feira na Bet Educar, eu estava expondo na Bet Educar, e uma concorrente lá da Espanha, ela faz jogos um pouquinho diferentes, né? Ela veio e ela me deu a revista que ela tinha escrito, ela tinha feito uma pesquisa, na verdade ela foi contratada por essa empresa espanhola para escrever sobre os benefícios do jogo. Então, olha só, tem 3 coisas que eu não coloquei lá no início, mas eu tenho que colocar. Tem 3 coisas que o professor tem que lembrar se ele quer que o seu aluno se conecte. E é através do jogo que você vai conseguir. A sua aula tem que ter desafio, a sua aula tem que ter recompensa e sua aula tem que ter vontade de superação. Olha só, quando eu tenho esses 3 itens, a possibilidade de ter conexão com o meu aluno é muito maior. Guarde aí, anota aí, ó. Toda vez que estiver preparando uma aula, desafio, recompensa e vontade de superação. Porque aí o nosso cérebro persegue, o nosso cérebro vai atrás de desafio, recompensa e vontade de superação. E o que tem? Em que atividade que tem desafio, recompensa e vontade de superação? Tadã! Jogos educativos. Oi, SBS Uberlândia, sejam bem-vindos. Oi, Artimed Ramires, seja bem-vindo. Desafio, recompensa e vontade de superação. Gente, é por isso que as crianças, adolescentes e muitos adultos amam não só jogos educativos, né? Jogos, né, gente? Por que a pessoa fica ali no joguinho? Fala aí pra mim se você gosta de joguinho. É porque o seu cérebro fica enfeitiçado com desafio, recompensa e vontade de superação. Agora eu vou falar por quê, tá bom? Os desafios, a recompensa e a vontade de superação são componentes que o cérebro persegue. O cérebro vai sempre atrás de desafio. Oi, Débora! Desafio, recompensa e vontade de superação. Por que o cérebro persegue? Porque permite uma ativação neuronal, do neurônio, favorecendo o contexto de aprendizagem.
certo? Ativa essa área aqui pré-frontal, ó. Quando alguma coisa agora tô lendo exatamente o que o autor escreveu, tá bom? Quando alguma coisa é um desafio para nós, quando desperta a nossa curiosidade, por isso que a nossa amiga lá de Floripa falou o elemento surpresa. Então, quando alguma coisa é um desafio para nós, oi Pedro, seja bem-vindo. Quando é um desafio para nós, quando alguma coisa desperta a nossa curiosidade, quando nos emociona, nós permitimos a ativação da amígdala. Não é aqui, tá, gente? É a amígdala do cérebro. A amígdala. A amígdala faz parte do sistema límbico, que ativa a secreção do quê? Da dopamina, certo? E o que é a dopamina? A dopamina é um neurotransmissor que melhora o rendimento da área pré-frontal, né? E essa área pré-frontal, o que ela faz, gente? Ela melhora a nossa atenção. Então, quando ativa aqui a dopamina da área pré-frontal do cérebro, ela ativa o nosso estado de atenção. E daí, quando eu estou atenta, capturou a minha atenção, teve conexão, é que acontece a aprendizagem. Não dá para a aprendizagem acontecer se o aluno não está conectado, se o aluno não está ali, ó, se o aluno está em La La Land, né? Ele tem que estar conosco. Então, desafio, recompensa, vontade de superação. Oi, Daniel Valadares, seja bem-vindo. Desafio, recompensa, vontade de superação faz com que ative a nossa amígdala, que faz parte do sistema límbico, que aí ela vai fazer com que tenha, ativou a amígdala, ela vai fazer com que tenha a secreção de dopamina. E a dopamina vai fazer com que ative o meu sistema de pré-frontal, que é para prestar atenção. É por isso que os jogos são indicados. Até pelo governo agora, né, a gente pode ver que o jogo ele foi incluído naquele documento lá BNCC, né? Porque ele tem esses benefícios aí. Agora, eu vou ler também, que é do Francisco Mora. Francisco Mora, oi Kátia. O Francisco Mora, procurem vídeos dele, Vanessa, seja bem-vinda. Procurem vídeos, dá uma olhada lá no YouTube. Francisco Mora, ele é o papa da neuroeducação. Ele fala muito sobre a emoção. Sem a emoção não há aprendizagem. Então eu vou citar o Francisco Mora agora, eu vou ler aqui, tá bom? Ó, esse tipo de experiência positiva, isso que eu falei, né? Que o cérebro gosta de repetir. Por que as crianças, adolescentes ficam jogando joguinho sem parar? Porque ele quer repetir. Desafio, recompensa, vontade de superação. É isso que o nosso cérebro percebe. Quando nós, professores, percebermos isso e incluirmos desafio, recompensa e vontade de superação na aula, a aula vai ser mais bagunçada, mas a aula vai ter os alunos muito mais conectados com a gente e muito mais prontos para aprendizagem. Então vamos lá. Esse tipo de experiência positiva que o cérebro gosta de repetir constantemente na sua busca permanente por experiências satisfatórias. Ele quer ganhar, por isso que fica jogando. Ele quer ganhar. Aí o Francisco Mora diz o seguinte: só se aprende aquilo que se ama. Somente através da emoção e do usufruto. Eu tenho que estar presente, eu tenho que estar desempenhando uma ação. É que conseguimos aprender. Ou o que dá no mesmo. Somente a emoção e o experimentar nos permitem aprender. Então o Francisco Mora, anota o nome dele, vai procurar coisa dele, vai ler, que eu tenho certeza que a sua prática de professor vai melhorar muito. Então é só através da emoção e do usufruto, isto é, eu fazer uma atividade. Me digam aí, professores, que outra atividade que eu coloco o aluno no centro para desempenhar um papel, que além do jogo, né? Eu acho que é isso que faz com que os alunos aprendam bastante com o jogo, porque ele está no centro da aprendizagem, no centro, ele é o centro das atenções, ele tem que desempenhar um papel, ele tem que falar, é com ele. O professor fica ali,
quietinho, observando. E outra coisa que eu já falei, feedback imediato. Quem não quer feedback imediato? A gente dá uma prova, teacher, corrigiu a prova? Corrigiu a prova? Então, feedback imediato, recompensa, permite a gente manter esse estado de atenção. Então, era esse o meu recado para vocês, né? Da importância de nós incluirmos jogos na sala de aula, porque aí eu saio é claro que eu tenho meu momento de professora para que eu explique, para que eu ensine, só que daí eu saio da berlinda e o meu aluno entra e ele é que vai desempenhar, porque o jogo coloca o papel de aluno devidamente no lugar do aluno, fazendo com que ele fale, escreva mais, se expresse. Na verdade, a maioria dos jogos são feitos para que o aluno se expresse mais e melhor. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloca aí para mim, tá? Se não, também pode colocar lá no direct, eu vou responder. Quero lembrar vocês que a Play to Learn tem 35 jogos feitos por uma professora, né, que sou eu, com 35 anos de experiência, com o objetivo de fazer com que o aprendizado de inglês seja mais suave. Então a gente tem jogos de estrutura da língua, que são os baralhos, nós temos jogos de memória, mas foram criadas atividades para que esses jogos de memória façam com que os alunos falem também. Tem 6 jogos para desenvolver a fluência dos seus alunos, desde o básico até o avançado, com perguntas mais simples, até chegando a debates. É muito importante, né, com os alunos avançados, a gente continuar a fazer debate. Tem uma linha de jogos de memória com tabuleiro, então ele aprende as palavras na memória e vai praticar a estrutura no tabuleiro. Tem jogos só de tabuleiro e é isso. E tem jogos também, tem o Can You Tell a Story, que ele é para desenvolver a fluência e a criatividade. Se você tiver alguma dificuldade, vamos dizer assim, em escolher os jogos para os seus alunos, fala comigo, eu tô sempre à disposição, tá? Tem um link para o meu WhatsApp lá na bio do Instagram e também pode falar comigo no direct. A Ingrid usa os jogos, ela é do Sul, tá? A Ingrid é uma professora de inglês e ela está falando que são maravilhosos porque ela usa, né? Que bom, Ingrid, muito obrigada por ficar aqui comigo esse tempo. E agora eu vou me despedindo, né? Bom almoço para todo mundo. A SBS de Uberlândia tá falando que tem muitas opções, né? Realmente, ok, idiomas. Adoramos oferecer aos nossos clientes. Sim, tem 35 jogos. Se você não conhece, se você está entrando nessa live agora, normalmente eu faço live à noite, né? E aí eu resolvi fazer essa live aqui meio de surpresa às 11 da manhã, para conversar com esse público que está aqui de manhã, né? Então os jogos estão à venda no site da Play to Learn e também nas lojas SBS. Então se fica mais fácil para você ir numa loja SBS, vai lá, conversa com os atendentes, eles são ótimos, conhecem o material e vão te mostrar tudo o que você precisa. Eu vou parando por aqui, um super dia para vocês. Qualquer dúvida sobre o uso de jogos, estou à disposição. Tchau, gente. Bom almoço.